Minha nossa! Para tudo que você está fazendo, torcedor do Corinthians, porque acabou de explodir agora mesmo uma sequência de notícias que muda completamente o clima no Parque São Jorge. São 6 informações quentes, 6 fatos que estavam fervendo nos bastidores e que agora vieram à tona de uma vez só, e eu te garanto. Tem coisa aqui que vai te deixar de boca aberta. Tem virada financeira, tem liberação histórica, tem dúvida pesada para a estreia, tem saída sentida, tem bastidor forte e tem um nome que pode ser decisivo pro futuro do Timão em 2026. Então já faz o seguinte, se você é corintiano de verdade, torcedor fiel mesmo, já se inscreve no canal, deixa o like agora e assiste até o final. Porque a última notícia é muito importante e lá no fim eu quero saber a sua opinião sincera sobre tudo isso que está acontecendo com o Corinthians. Aqui a voz do torcedor importa e muito. E eu começo essa história de um jeito que muda tudo. Porque nos bastidores o Corinthians finalmente resolveu um problema que estava travando o clube, sufocando o planejamento e tirando o sono de muita gente dentro do Parque São Jorge. A diretoria quitou integralmente a dívida com o Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Estamos falando de 41,6 milhões de reais, um valor pesado, que vinha sustentando um transfer ban imposto pela FIFA. Esse bloqueio era o maior inimigo do Corinthians neste início de temporada. Sem ele cair, o clube simplesmente não podia registrar reforços, não podia avançar em negociações e ficava de mãos atadas justamente na janela mais importante do ano. Agora, isso acabou. O pagamento foi feito, a ação foi encerrada na FIFA e o caminho está livre. O Corinthians volta a estar regular, volta a poder registrar jogadores e, principalmente, volta a ter moral na mesa de negociação. Internamente, essa notícia foi tratada quase como um alívio coletivo. Porque não se trata só de poder contratar, mas de recuperar credibilidade, mostrar que o clube está disposto a enfrentar suas pendências e virar a página. A partir de agora, o mercado se abre de verdade para o Timão, e as especulações que estavam travadas devem ganhar força nos próximos dias. E isso acontece no momento simbólico, porque a temporada oficialmente começa neste domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, contra a Ponte Preta, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. É o primeiro jogo oficial de 2026, diante da Fiel, com o estádio cheio, com expectativa, cobrança e esperança. E é justamente nesse contexto que surgem as primeiras preocupações dentro de campo. O meio-campista André Carrillo virou dúvida de última hora para essa estreia. O peruano não treinou no CT Joaquim Grava por causa de um quadro de febre. Foi medicado, ficou fora do campo e passou a ser observado de perto pelo departamento médico. A expectativa interna é que ele consiga voltar aos treinos nesta sexta-feira, e isso será determinante para saber se estará entre os relacionados no domingo. Carrillo é visto como uma peça importante nesse início de trabalho, pela experiência, pela leitura de jogo e pela capacidade de dar equilíbrio ao meio-campo. E ele não é o único nome que preocupa. Raniel e Memphis Depay seguem em fase final de recuperação e continuam fazendo atividades internas. Rodrigo Garro, que passou por cirurgia no escafoide do punho esquerdo, segue fora e só deve voltar a ficar à disposição na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro. Ou seja, Dorival Júnior já começa a temporada tendo que ajustar o time, lidar com ausências e buscar soluções dentro do elenco que tem à mão. Aliás, o dia a dia do CT mostra um Dorival bastante ativo. Os jogadores iniciaram os trabalhos com ativação na academia, depois partiram para um treino tático focado em movimentações ofensivas, transição defensiva e ajustes de posicionamento. A atividade terminou com um complemento físico, mostrando que a comissão técnica quer intensidade desde o início. Mesmo com limitações, o recado é claro: o Corinthians quer competir. Mas enquanto o campo tenta se organizar, fora dele o debate esquenta. Um levantamento recente escancarou uma diferença que incomoda muito a torcida. Segundo dados de uma plataforma internacional de avaliação de elencos, o Corinthians aparece como o 6º elenco mais valioso do futebol brasileiro, avaliado em 125,65 milhões de euros, algo em torno de 790 milhões de reais. É um número forte, que coloca o clube entre os principais do país, mas que também evidencia a distância para o rival Palmeiras, líder isolado com um elenco avaliado em mais de 267 milhões de euros, ultrapassando 1,6 bilhão de reais. Essa comparação pesa, principalmente porque o Palmeiras lidera com folga, enquanto o Corinthians aparece atrás até do Vasco, que recentemente perdeu para o Timão numa final de Copa do Brasil. O estudo leva em conta a qualidade técnica, utilização dos jogadores, nível de adversários enfrentados e estatísticas individuais. E reforça um cenário claro: o Corinthians está no momento de transição, tentando reconstruir competitividade enquanto equilibra as contas. E essa transição fica ainda mais evidente quando olhamos para as mudanças no elenco. Saíram nomes importantes: Romero, Thales Magno, Maicon. Fagner rescindiu e acertou com o Cruzeiro. Angeleri ainda negocia a renovação. E o próprio Félix Torres, agora com a dívida quitada, trata uma possível saída por empréstimo ao Internacional. É um Corinthians que se mexe, que se transforma, mas que ainda busca uma identidade definitiva para 2026. E falando em Maicon, a saída dele mexeu com muita gente. Titular absoluto na campanha do tetracampeonato da Copa do Brasil, o volante decidiu seguir um novo caminho e acertou com o Atlético Mineiro. O vínculo dele era com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Corinthians até tentou negociar a permanência, mas o cenário mudou.
O Galo entrou forte, apresentou um projeto considerado muito atrativo e ofereceu, como contrapartida, prioridade em futuras negociações envolvendo atletas da base. No acordo, Atlético e Shakhtar ficaram com 50% dos direitos econômicos cada. Além disso, pesou o lado financeiro. Aos 28 anos, Maicon vai receber um salário maior em Belo Horizonte do que recebia no Parque São Jorge. E ao desembarcar em Minas, ele foi direto ao explicar sua decisão. Disse com todas as letras: o projeto do Atlético é muito atrativo, me agrada bastante. Foi uma negociação de 3 pontas: Atlético, Corinthians e Shakhtar. Tínhamos que ver todos os pontos para todos saírem bem. Fico feliz de estar aqui. Uma fala respeitosa, sem ataque, mas que deixa claro como o Corinthians ainda perde batalhas importantes fora de campo. E é exatamente aí que entra um nome que começa a ganhar muito peso nos bastidores: Marcelo Paz. O novo diretor executivo do Corinthians vem sendo tratado internamente como um verdadeiro trunfo na reconstrução do clube. Com o transfer ban derrubado, ele assume protagonismo nas conversas por reforços, enquanto o presidente Osmar Stabile foca mais na parte administrativa e financeira. Paz não chegou só para negociar jogador, ele chegou para mudar postura. A agenda inicial dele foi intensa. Reuniões com comissão técnica, departamentos de saúde e performance, entendimento profundo do elenco, das carências e das limitações físicas dos atletas. E aos poucos, o plano é ampliar esse diálogo para todos os setores do clube. Ao lado dele, Renan Blois, gerente de scout, tem atuado quase como um gerente de futebol, participando ativamente do processo de avaliação e planejamento. Mas talvez o ponto mais importante seja fora das 4 linhas. Marcelo Paz também mergulhou de cabeça na reestruturação financeira. Participou diretamente das conversas que resultaram no pagamento da dívida com o Santos Laguna. Atendeu a um pedido direto da presidência para ampliar seu raio de atuação e passou a integrar o grupo que trabalha, de forma silenciosa, na reorganização das finanças do Corinthians. É um trabalho que não aparece em manchete, não vira vídeo de melhores momentos, mas que pode ser decisivo para o futuro do clube. E é isso que faz esse momento ser tão delicado quanto promissor. O Corinthians entra em 2026 com problemas, sim, com desafios enormes, com um elenco em transição e comparações incômodas com rivais. Mas também entra com sinais claros de mudança, de ajuste, de responsabilidade. Quitou uma dívida que travava tudo, liberou o mercado, reorganiza bastidores e começa a temporada diante da sua torcida. Agora eu quero ouvir você. O que você acha desse novo momento do Corinthians? A diretoria está no caminho certo? A saída do Maicon foi inevitável ou dava para segurar? Marcelo Paz pode ser esse cara que vai mudar o patamar do clube? E esse elenco, dá para brigar por títulos em 2026? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque a opinião da Fiel faz diferença de verdade. Vamos debater, discordar, concordar, mas sempre juntos. Afinal, isso aqui é Corinthians. Peraí, torcedor do Corinthians, e por que essa informação muda o clima no Parque São Jorge? Gabriel Paulista já está em São Paulo e está a poucos detalhes de se tornar oficialmente jogador do Timão. O zagueiro desembarcou pela manhã, fez questão de falar com a imprensa e deixou claro que não é uma negociação qualquer. É sonho, é ansiedade e é identificação com a camisa. Livre no mercado após rescindir com o Beşiktaş da Turquia, Gabriel deve assinar contrato de 2 anos com o Corinthians depois dos exames médicos. Aos 35 anos, ele chega com bagagem pesada do futebol europeu, com passagens por Arsenal, Valência, Vila Real e Atlético de Madrid. Mas nada disso foi mais forte do que o peso emocional de defender o clube do coração. No desembarque ele foi sincero. Disse que bate um nervosismo diferente, que existe ansiedade por representar o Corinthians e que está focado em fazer o melhor com essa camisa. Revelou também que as conversas com o clube já vinham acontecendo, mas ficaram travadas por causa do transfer ban. Mesmo assim, ele esperou. Quis o Corinthians. Questões familiares também pesaram na decisão de voltar ao Brasil. Agora, nascido em São Paulo e corintiano assumido, Gabriel está prestes a realizar o maior sonho da carreira, jogar pela primeira vez em um grande clube brasileiro. E logo o Timão. E agora eu quero saber de você. Gabriel Paulista chega para ser titular e líder da defesa? Deixa sua opinião nos comentários, porque a Fiel também faz parte dessa decisão.